Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Enzo e hoje eu vou estar dando dicas para vocês sobre a seção de Writing do SAT. As sessões elas tratam sobre gramáticas na língua inglesa. Então você vai ter que analisar textos e você vai estar marcando números lá e você vai identificar qual que é a gramática errada, ou se a gramática está certa, ou formas de juntar frases ou melhores frases para continuar o parágrafo, para introduzir um novo parágrafo, esse tipo de coisa. O problema da sessão é que não tem como dar muita dica, porque é basicamente você saber entender inglês, você entender inglês, você saber quando a gramática está certa. E o que eu recomendaria para vocês é trabalhar naquelas habilidades no site do Khan Academy. Trabalhe todas elas, tente melhorar, tente chegar no nível 4 e tente trabalhar, tente entender melhor a gramática na língua inglesa. Tem algumas coisas que eu faço que não sei se vocês fazem também, pode ser até meio óbvio, mas que me ajuda bastante a salvar tempo, economizar tempo, esse tipo de coisa. Há duas formas que você pode abordar para responder as perguntas, abordar o texto e responder as perguntas. Você pode, assim que você vai lendo o texto e chega na pergunta, quando está sublinhado a pergunta 1, você já responde ali. E daí quando vai para 2, você já responde, 3 vai responde, você responde assim que você vai lendo. O que ajuda bastante também a economizar tempo é você pensar numa resposta antes de ler as respostas. E uma coisa que eu esqueci de falar na sessão de reading também que funciona para a sessão de reading. Então, por exemplo, chega lá na pergunta 2, tá dizendo, tá tipo a gramática errada, tá uma coisa bem simples, tipo, tá querendo dizer theirs de possessivo, mas na verdade tá there de tipo lá. Então, às vezes você, já sabe qual que é o erro ali, né? Então você já escreve o erro e antes de você ver as respostas, você já circula lá a resposta que provavelmente está certa. Então você tampa as respostas, pensa numa resposta, você tampa a resposta, lê a pergunta e responde você mesmo, e daí você já marca porque realmente você teria acertado. Então o que você faz? Então você lê a pergunta, tampa as respostas e pensa na sua própria resposta para essa pergunta. E daí você vê se a sua resposta está lá ou não. Isso ajuda a salvar bastante tempo. Então economizar bastante tempo. Então uma coisa que eu uso bastante também, praticamente todas as minhas sessões. Matemática, porque na verdade, matemática não, porque ela é mais você calcular lá, enfim. Mas tanto na sessão de reading, que eu esqueci de falar sobre isso, e na sessão de writing and language, ou a sessão de English do ACT, pense em respostas antes de ver as respostas. Isso ajuda bastante e economiza bastante tempo. Então, você pode responder as perguntas assim que você leu, assim que você lê as frases que estão sublinhadas ou palavras que estão sublinhadas, ou você pode ler parágrafo por parágrafo. Então tem lá, no primeiro parágrafo tem 3 questões. Então tem 3 palavras, frases sublinhadas. Então você vai lá, lê a primeira, pensa numa resposta, escreve em cima, continua lendo, vai para a segunda, pensa numa resposta, escreve em cima, terceira, pensa numa resposta, escreve em cima, e daí você vê as questões lá e responde tudo de uma vez. Eu prefiro aquela que você responde assim que você vai lendo. É uma preferência minha. Mas as duas funcionam muito bem, as duas são boas estratégias para você economizar tempo e responder isso de uma forma mais rápida e aproveitar melhor o texto e aproveitar melhor o seu tempo gasto. Como eu disse, não tem muita estratégia para você ver isso. Há pequenas coisas na gramática que você tem que prestar atenção. Prestar atenção nos possessivos, se está dizendo no plural é there, ou se está dizendo no singular pode ser his, her, or its. Então presta bastante atenção nisso, tente achar o sujeito e ver o que o possessivo está relacionando. Às vezes acontece muito de ficar confuso, acontece muito de eles trocarem e às vezes fica meio confuso. Então preste atenção bastante nos possessivos. Paralelismo também é uma questão muito importante, tem muita coisa sobre isso. Até na questão lá. Computers are used to shop, do homework, do work, e daí tem lá playing video games. Então você vê que playing não está concordando ali, não está tendo um paralelismo com os verbos, porque os outros estão tudo no infinitivo. To work, to shop, to do homework, e daí você tem lá playing. Então você tem que ser to play. Esse tipo de coisa. Tem bastante questão que aborda sobre isso. Então preste atenção antes da pergunta e também depois da pergunta para ver se faz sentido. Tem bastante pergunta também sobre conjunções, however, yet, although, in addition to, besides, esse tipo de coisa. Então tente analisar bem também antes e depois para ver se ele está querendo contracenar, se ele está querendo adicionar alguma coisa, enfim, esse tipo de coisa. Também que vai junto com o possessivo ali nos pronomes, os pronomes relativos em si. Tente prestar atenção no sujeito e ver se o sujeito está concordando com o pronome ali. Então lá tem dogs
Então, tipo, dogs é tipo they. Então lá tá falando sobre cachorros, dogs. Dogs are really cool, vírgula. It is loved by many people in the United States. Você vê ali que tá falando de dogs, só que tem o it. It seria só para dog, tem que ser no singular para ser o it. Então dogs você usaria o they. Então, dogs are really cool. They, vírgula, they are loved by many people in the United States. Esse tipo de coisa. Presta atenção no pronome, tá falando relacionando com o sujeito, e está no singular, está no plural, esse tipo de coisa. Uma coisa também que eu sofria no começo é a questão de pontuação. No Brasil, acho que a gente não usa, não é muito comum a gente usar ponto e vírgula, então às vezes a gente não sabe mesmo quando usar. Você usa ponto e vírgula para você separar duas frases completas. Então, se você tem uma frase que estão independente uma da outra, você pode colocar o ponto e vírgula. Mas se você tem frases que dependem uma das outras, você só coloca a vírgula. Então acontece muita coisa ali, muitas vezes, de você estar separando duas frases completamente independentes e você está colocando só vírgula. Então na correção você tem que colocar lá com ponto e vírgula. Isso também acontece com um ponto. Ponto você está separando duas frases totalmente diferentes. Então, ou não totalmente diferentes, ou frases independentes. Então não pode ter uma vírgula ali, tem que ter um ponto. Travessão, quando você vai introduzir alguma ideia. Ou entre parênteses, quando você está explicando alguma coisa, dando exemplos. Dois pontos, também você está introduzindo uma ideia, você está explicando alguma coisa. Então, aprenda bastante de discernir sobre quando usar tipos diferentes de pontuação. E as questões de writing e do English que mais me dão mal às vezes é quando você está querendo... São questões que está falando sobre alguma coisa e daí você tem um verbo lá e você tem que identificar o erro do verbo. Muitas vezes o erro desse verbo é porque não faz sentido com a atividade. Só que muitas vezes... Então, como a nossa primeira língua, acho que provavelmente deve ser português e não inglês, coisas que você às vezes traduz na sua cabeça, que fazem sentido em português, não fazem sentido em inglês. Então, por exemplo, você make a call, você não do a call. Esse tipo de coisa. Só um exemplo bem ruim, mas às vezes na sessão chega a ser bem mais difícil que isso. São expressões que você não utiliza naquele contexto específico, porque fica estranho, você utiliza outra expressão. Que às vezes, na verdade, você só tem que treinar e ler inglês para se acostumar com essas expressões, porque daí quando você ler, você vai ver que tá estranho. Esse tipo de coisa. Pois bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado das minhas dicas. Como eu disse, essa sessão não tem muita dica para dar, a não ser você estudar e aprender vocábulos e aprender mais sobre vocabulário, aprender mais sobre a língua inglesa. Então, eu dei dicas ali para você agilizar o tempo, como criar sua própria solução para a pergunta antes de ler as respostas, ou ler como abordar as respostas, você ler junto com o texto, ou você ler parágrafo por parágrafo, esse tipo de coisa. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, e até a próxima.